Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Olá! Muitas vezes já ouvimos esses textos em nossas celebrações, em nossa leitura e em nossa oração pessoal. São frases que aparecem no Evangelho de Mateus. Inclusive, há textos próprios de Mateus que até entram em contradição com os outros evangelhos. Por exemplo, na história do túmulo vazio. Em Mateus aparece um anjo, enquanto em Marcos aparece um jovem. Em Lucas já são 2 homens que aparecem diante das mulheres e em João 2 anjos. É importante lembrar que os evangelhos não são biografias de Jesus, mas anúncio. Eles foram escritos há mais de 40 anos após a morte de Jesus, como por exemplo o Evangelho de Marcos, e até 60 anos depois, como é o caso do Evangelho de João. Eles retratam a vivência da comunidade à luz da ressurreição do Senhor Jesus. As comunidades cristãs, com a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, acolheram, reinterpretaram e transmitiram os principais fatos de Jesus a partir de suas realidades. Por isso, cada evangelho possui textos exclusivos e são diferentes em sua forma de narrar os acontecimentos. Para entender o texto, é fundamental ter algumas informações gerais sobre cada evangelho e responder quem escreveu o texto, o que foi escrito, para quem, quando e onde foi escrito. No grupo de Jesus havia um discípulo que se chamava Mateus, o nome que em hebraico significa dom de Javé. Segundo a tradição da igreja, o autor do evangelho seria esse Mateus, porém a discussão continua. A questão do nome do autor não é tão importante, pois antes de sua redação final, os evangelhos foram ensinamentos catequéticos orais e escritos sobre palavras e os atos de Jesus. A formação como o Evangelho chegou até nós é obra de um redator que organizou os documentos já existentes e elaborados comunitariamente. No caso de Mateus, o grupo de redatores seria alguns escribas que recebem destaque e são apresentados como discípulos de Jesus no Evangelho de Mateus. Por exemplo, Mateus, o capítulo 23, no versículo 34, nos diz assim: Por isso vos envio profetas, sábios e escribas, os quais estavam convencidos e acreditavam que Jesus era o Messias prometido pelas Escrituras. O Evangelho foi escrito para a comunidade em que vivia o autor, provavelmente na Antioquia da Síria, por volta do ano 85 d.C., no fim do século I. Nesse período, a autoridade judaica, o grupo de fariseus com as sinagogas, começou a intensificar sua perseguição contra os grupos de judeus de tendência e tradições diferentes, especialmente os grupos cristãos da diáspora. Para entender melhor os antecedentes dessas comunidades, é importante relembrar a história.
As raízes do Evangelho de Mateus, na verdade, está vinculado com a guerra dos judeus contra o Império Romano, nos anos 66 a 73 depois de Cristo. Nessa guerra, Jerusalém, o templo, foram destruídos, e também grupos influentes, como os saduceus, os zelotas, os sicários e os herodianos, esses grupos desapareceram. A destruição do templo, que era a principal referência para os milhões de judeus espalhados em todo o Império Romano, causou uma grande crise, porque passaram a se perguntar, bom, o que é ser judeu agora, né? Sem o templo, o que é que define o judaísmo? Bom, alguns grupos de judeus e fariseus e de judeus cristãos que não participaram da guerra até o fim, sobreviveram a ela, passaram a apontar saídas para essa crise. De um lado, nós tínhamos os judeus fariseus que se estabeleceram em Jâmnia. Eles apontaram as sinagogas e a observância da lei como as instituições centrais para a reorganização do judaísmo sem o templo. E com o apoio do império, que precisava das sinagogas para se comunicar, recolher tributos, controlar o povo, esse farisaísmo se endureceu e os grupos que não aceitaram a interpretação oficial foram perseguidos, castigados e depois, nos anos 90, 95, seriam finalmente expulsos da sinagoga. O Evangelho de Mateus aponta que a saída está em interpretar a lei, sim, mas a partir da justiça e da misericórdia na ótica do Messias Jesus. É a proposta alternativa, dada por aqueles judeus cristãos que fugiram da guerra e se integraram nas comunidades constituídas por judeus da diáspora e também por gentios convertidos, comunidades que existiam em torno de Antioquia da Síria. Ali nessas comunidades, inclusive, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. O Evangelho de Mateus foi escrito antes do conflito final que vai acarretar na expulsão, mas bem dentro de todas essas lutas e discussões que precederam a expulsão. O conflito é sério. O grupo dos judeus fariseus acreditava que a salvação só aconteceria com a estrita observância da lei, do puro e do impuro. As pessoas que não tinham condição de cumprir todas as exigências da lei eram consideradas impuras e malditas. O número de pessoas impuras e excluídas multiplicava, doentes, pobres, estrangeiros. Porém, os judeus cristãos, que também se consideravam o verdadeiro Israel, acolhia os excluídos em seu meio. Eles insistem, Jesus morto na cruz, que é escândalo para os judeus fariseus, é o verdadeiro Messias, Deus conosco, e o mestre da lei baseada na justiça e na misericórdia. E através da palavra e ação de Jesus, os judeus cristãos criticam a sociedade do Império Romano e dos judeus fariseus, baseada no poder que explora e oprime. O conflito também acontecia dentro das comunidades cristãs, em que havia várias formas de seguir a Jesus, como hoje temos diversas correntes no cristianismo, umas mais ligadas à lei e aos rituais mais estruturadas e outras mais proféticas. E havia conflitos dentro e fora das comunidades. Nesses conflitos, algumas perguntas pairavam na cabeça de muitos judeus cristãos. Quem falava verdadeiramente pelo Deus de Israel? Quem entendia e interpretava com exatidão a Torá? Quem estava capacitado para interpretar o passado e conduzir o povo de Deus ao futuro? Quem estava seguindo verdadeiramente a Jesus de Nazaré? A partir dessas indagações, as comunidades de Mateus acolheram e reinterpretaram os principais fatos e palavras de Jesus. A partir desse contexto, produziam suas próprias reflexões para reanimar seus membros e perseverarem no seguimento de Jesus. Assim, o Evangelho de Mateus nasce a partir da resistência de uma pequena comunidade de pessoas fiéis a Jesus, sinal da presença salvadora de Deus e de seu reino.
O Evangelho de Mateus foi escrito como uma catequese para os judeus cristãos que atravessavam uma forte tensão com o judaísmo oficial. Era um grupo minoritário, frágil, oprimido pelo império e pelas autoridades judaicas. Por isso, o Evangelho de Mateus foi estruturado a partir de 5 livros, com uma introdução nos capítulos 1 e 2 e uma conclusão narrando a morte e ressurreição de Jesus nos capítulos 26 a 28. Cada um dos 5 livros traz 2 partes, uma narrativa e um discurso. Ao todo, são 10 partes. É uma forma de Mateus relembrar às comunidades a lei. O Pentateuco, composta com 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E as 10 palavras do Sinai, ou ainda os 10 mandamentos. Introdução. Jesus dentro da história do povo de Deus. Um novo começo dentro de um novo êxodo. Primeira parte. A justiça do reino de Deus. Jesus anuncia o reino de Deus. O sermão da montanha, condições para entrar no reino. Segunda parte. Uma justiça que liberta os pobres. Os milagres, sinais do reino, a missão. Como anunciar o reino. Terceira parte. Uma justiça que provoca conflitos. As reações diante da prática de Jesus. As parábolas do reino, o mistério do reino. Quarta parte. O novo povo de Deus. O seguimento de Jesus, a comunidade dos seguidores, sinal do reino. Quinta parte. A vinda definitiva do reino. O reino é para todos e todas. A vigilância, o futuro do reino. Conclusão, a Páscoa da libertação, paixão, morte e ressurreição. No Evangelho de Mateus, Jesus é apresentado como o verdadeiro Messias da justiça, o novo Moisés que ensina a prática da lei. Mas a partir da misericórdia e da justiça, para construir um reino no qual todas as pessoas necessitadas são acolhidas. É uma justiça que vai além do ritualismo e da estrita observância da lei.